Olá, a paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Estamos aqui mais uma vez no canal para poder compartilhar um pouquinho mais da Palavra de Deus. Quero convidar você a se inscrever no canal, a compartilhar, para que outras vidas também possam ser abençoadas por Deus e que você possa acionar o sininho para receber notificações no nome do Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho nessa tarde sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14 em diante, e fala sobre que o Senhor Jesus é expulso de Nazaré. E diz assim a palavra do Senhor: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus, ali no início do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo inimigo. E após vencer, ou seja, a tentação, o Senhor Jesus ele foi para Nazaré, Ele foi para a Galiléia, e ele adentrou na sinagoga e entregaram para ele o livro do profeta Isaías, e ele assim o leu. E ao ler o livro do profeta Isaías, ele começou a falar, versículo 20, e encerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em nossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. O Senhor Jesus, ele ao terminar de ler o livro, ele começa a falar. E ele começa a falar dar um exemplo, ou seja, ele começou a falar sobre um médico, que pode esse médico curar a si próprio. E mais embaixo, no versículo 24, ele disse: na verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O Senhor Jesus, ele quando vem aos judeus, para o seu povo, ele veio para um povo que estavam esperando um Jesus diferenciado do Jesus que veio. E eles não acreditaram nesse Jesus. E quando ele começa a falar que ele é o Filho de Deus, que ele, veio a esse mundo para morrer na cruz do Calvário, por amor às nossas vidas, por amor às vidas que ali se encontravam. Eles também não acreditaram nele. Não é esse o filho de José? Não é esse que mora no lugar tal? Não é esse que nasceu num lugar tal? Eles não deram crédito a esse Jesus maravilhoso que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o Senhor Jesus, ele começou a dar um exemplo mais embaixo, decorrente do texto. Ele vem falando, ele menciona o profeta Elias e ele menciona o profeta Eliseu.
Ele fala sobre a viúva de Sarepta, ou seja, que havia recebido também uma bênção, tinha sido abençoada, e ele também vai falando também sobre a parte em que Naamã é curado, Naamã o Ciro, ou seja, que também não era judeu. O Senhor Jesus, ele começa ali mostrar, ou seja, que aquelas pessoas que estavam de fora, que não fazia parte, ou seja, do povo judeu, ou seja, que todos aqueles que recebessem, né, o Senhor Jesus, eles iam fazer parte do povo de Deus. Todos aqueles que acreditavam, ou seja, que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido e desse crédito à palavra do Senhor, eles alcançariam salvação. E quando o Senhor Jesus começou a falar, ou seja, sobre essas pessoas que no caso estavam na posição de gentios, eles não eram, ou seja, do mesmo povo de Deus, eles não eram do povo judeu. E o Senhor Jesus, quando ele começa a mencionar sobre isso, eles começam, ou seja, eles se indignaram e se iraram. E começaram a se irar, e, ou seja, tiraram o Senhor Jesus dali e expulsaram ele para fora da cidade. E levaram ele até um lugar alto, a um monte, e eles queriam precipitar o Senhor Jesus dali de cima para baixo, para matar o Senhor Jesus. Está aqui no versículo 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, se encheram de ira, e levantando-se expulsaram da cidade, e o levaram até o cume de do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. E ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Eles queriam, ou seja, precipitar o Senhor Jesus lá de cima por causa das coisas que o Senhor Jesus estava falando. Ele estava mostrando, ou seja, para eles que se eles não acreditavam, ou seja, no evangelho da paz, no evangelho verdadeiro, num Cristo que veio, ou seja, para poder buscar e salvar o que se havia perdido, um Cristo que veio para libertar um povo, que veio para padecer na cruz do madeiro por amor às vidas. Ele veio mostrar para eles isso, e eles não estavam acreditando. Então ele mostrou para eles o que? Se eles não queriam, que outros também iriam ser alcançados por meio dessa palavra. Todos aqueles que crescem que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, eles iriam alcançar a salvação para a vida deles. E eles ficaram indignados quando o Senhor Jesus citou esses exemplos, falando, ou seja, daquela mulher, falando daquele homem, falando daquela viúva que foi abençoada, falando daquele leproso, daquele Ciro que foi curado, ou seja, pelo Senhor. E eles ficaram indignados e queriam, ou seja, precipitar o Senhor Jesus de cima, daquele alto, para baixo. E o Senhor Jesus, ele de uma forma sobrenatural, no versículo 30, ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. O Senhor Jesus, no decorrer do texto, ele vem falando que o profeta, ele não é bem recebido na sua casa. Ele vem mostrando, ou seja, que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido, mas que foi rejeitado pelo povo, mas que todos aqueles que o recebessem, eles iam alcançar, ou seja, vitória para as suas vidas, iam alcançar salvação para as suas vidas. Ou seja, o Senhor Jesus, ele leu sobre o profeta Isaías, que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele, porque o Senhor tinha ungido ele para pregar boas novas aos quebrantados, a curar, a restaurar, a transformar. E mais à frente, ou seja, mais para frente, o Senhor Jesus, ele passa essa missão para os seus discípulos, que também seriam ungidos. O Espírito do Senhor também seria sobre eles para poder pregar a palavra do Senhor. E mais para frente, ou seja, ele transmitiu, ele passou essa unção, ele passou esse poder, essa autoridade para a sua igreja, para a igreja viva de Cristo Jesus, que somos nós, que fomos ungidos, que o Espírito do Senhor Deus também veio sobre nós, para que nós viéssemos fazer diferença nessa terra. E nós sabemos que quando nós somos cheios do Espírito, quando nós recebemos nessa terra uma missão dada por Deus para poder cumprir essa missão, muitas coisas vão acontecer, ou seja, para que nós não venhamos cumprir essa missão. Muitas coisas vão acontecer para que nós não venhamos receber o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e fazer a vontade do Senhor.
coisas vão acontecer para que nós não venhamos cumprir, ou seja, aquilo que nos foi determinado por Deus. Muitas situações vão se levantar, ou seja, para tentar nos fazer parar, outras para tentar impedir que esse evangelho chegue até a tua vida. Mas eu quero te dizer, você vai, ao receber do Senhor Jesus, você vai ser perseguido, você vai ser confrontado, você vai ser rejeitado, mas você vai ter com você, ou seja, ao seu lado, na sua frente, o Espírito Santo de Deus, que vai te dar força para cumprir essa missão, que vai te dar força para poder você levar esse evangelho adiante. Muitos foram perseguidos lá atrás, muitos foram rejeitados lá atrás, como o Senhor Jesus, que veio para um povo e foi rejeitado por esse povo. Quando nós pregarmos a palavra do Senhor para pessoas, muitas das vezes as pessoas não vão querer aceitar essa palavra. Muitas das vezes as pessoas vão rejeitar dentro da sua própria pátria, dentro do seu próprio local que você reside. O Senhor Jesus, ou seja, na sua terra natal, ele foi rejeitado. E nós também seremos rejeitados, nós também seremos caluniados, seremos confrontados, seremos afrontados, passaremos por tantas coisas nessa terra, mas nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele cumpriu a sua missão, independente do que as outras pessoas estavam falando, independente das pessoas que estavam se levantando contra ele, ele cumpriu a sua missão, e nós precisamos nos fortalecer nele e cumprir a missão, ou seja, que foi colocada nas nossas mãos para cumprir. Basta nós termos confiança nele, basta nós termos perseverança, basta nós elevarmos, assim como o salmista falou, Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que você possa estar com os teus olhos fitos nos céus, que você não venha olhar para as circunstâncias, que você não venha olhar, ou seja, para as lutas que você vem vivendo, mas que você possa entender que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, e que Ele vai te dar força para você cumprir a tua missão nessa terra. Ele vai te dar força para você marcar a tua história, para você fazer como Paulo falou, que ele combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Que você possa se fortalecer no Senhor dia após dia, tendo a certeza de que Ele, ou seja, é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida, e que Ele é fiel para te dar força para passar pelas tribulações dessa vida e permanecer de pé. E Jesus te ama, e Jesus, Ele está contigo todos os dias, Ele nunca te abandona, Ele nunca vai deixar você só. O Senhor, Ele chama, Ele capacita os seus escolhidos, e Ele sempre estará junto com todos aqueles que receberam uma missão nessa terra. Você não está sozinho na guerra para lutar, você não está só no meio da tempestade. O Senhor Jesus está no teu barco, e Ele é fiel e justo para te dar a vitória. No momento de maior aflição, Ele vai estar aí perto de você para te dar o escape. Quando eles tentaram precipitar o Senhor Jesus de cima daquele lugar que eles se encontravam, de cima daquele cume do monte, ou seja, o Senhor Jesus, Ele de uma forma extraordinária, sobrenatural, Ele consegue sair do meio dele, porque ainda não era o momento dele ser entregue nas mãos de pecadores. E no versículo 30, Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Momento da tua aflição, momento da tua luta, momento em que você se sentir cercado, olhando humanamente, vendo que não tem mais jeito, o Senhor Jesus vai fazer com que você possa, de uma forma sobrenatural, ter o livramento. Jesus te ama, Ele está pronto para te dar vitória. Não desista, não desanime, continue nessa caminhada, continue firme na rocha, continua buscando, porque Deus tem poder mudar todas as coisas. Deus tem poder dar vitória no meio da tormenta. Deus possa assim abençoar a tua vida. Eu quero orar por você, no nome do Senhor Jesus, Pai. Quero, Senhor, entregar a vida desse crente, Senhor, que recebeu uma missão, Pai.
Quero entregar, Senhor, nas tuas mãos a vida dessa pessoa que está te recebendo e que também, Senhor, vai ter nas mãos uma missão para cumprir. Dê força a essa pessoa, Pai, para que ela possa estar firmada na tua rocha, para que ela possa entender, ó Pai, que após as lutas que vierem sobre a vida dela, Pai, o Senhor vai estar ali pronto para poder dar vitória, Pai. Abençoa essa vida, fortalece, capacita. Não permita, Pai, que essa pessoa venha desistir, Senhor, da caminhada, porque aquele, Senhor, que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do Senhor, Pai. Mas que essa pessoa, mesmo em meia luta, Pai, possa continuar pregoando a tua palavra, fazendo a tua vontade na face dessa terra. O Senhor irá dar vitória, Senhor, para cada um daqueles que perseverarem até o fim, Pai. Aquele que buscar a tua presença, aquele que se encher de ti, Pai, no dia mau, Senhor, vai conseguir resistir e vai conseguir vencer. Aquele que se mostra frouxo no dia da angústia, a força dele é pequena, diz a tua palavra. Mas aquele que buscar a tua presença e se encher mais de ti, Pai, vai conseguir vencer o dia mau e vai conseguir estar diante da tua presença. Abençoa essa vida, Pai. Fortalece essa pessoa, capacita, renova. Dê ânimo, Senhor, novo. Dê um vigor novo, Pai. Derrama as tuas ricas bênçãos, Senhor, sobre essa vida. Capacita para o louvor da tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus assim possa abençoar a tua vida. Em nome do Senhor Jesus.